essa palestra, né, para essa edição aqui do TDC 2022, formando designers com um olhar inclusivo, a disciplina Acessibilidade na Cesar School. É uma palestra, né, que traz um pouco do que eu trabalho em sala de aula, dentro dessa temática acessibilidade, né, para os futuros designers da nossa graduação. Daqui a pouco eu entro em mais detalhes, né, aqui para o TDC. Pois bem, antes de mais nada, deixa eu me apresentar, né? Eu sou um homem, né? Branco, um pouco bronzeado, porque eu sou de Recife. Não estou em Recife agora, né? Estou em São Paulo aqui temporariamente. Estou de barba atualmente, meu cabelo é curto. Eu estou com uma camiseta preta que tem a assinatura visual da Cesar School. E no fundo aqui tem uma parede e um armário. Digamos, eu estou aqui num local meio improvisado, mas eu não poderia deixar, né, de estar aqui no TDC, né, seja o local que eu esteja. Enfim, eu sou, né, só uma breve apresentação, eu sou bacharel e mestre em design pela UFPE, né, a Universidade Federal aqui de Pernambuco, lá de Pernambuco, né, porque eu não estou lá agora, nesse momento. Atualmente eu sou professor da Cesar School, que é uma faculdade de Recife, depois eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre ela, tanto na graduação como no mestrado em design. Sou também pesquisador em acessibilidade para aplicações móveis, sou colaborador voluntário do movimento Web para Todos, né, das nossas amigas Suzeli, Simone, e também sou colaborador voluntário da Admina. Olha só, só para contextualizar um pouquinho, né, para quem não conhece, não ouviu falar, o Cesar, né, antes da Cesar School, a gente tem o Cesar. E esse Cesar não é nome próprio, né? Na verdade, é uma sigla que vem de Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. Então, o Cesar, né, ele é um centro de inovação, que trabalha principalmente em parceria com grandes empresas para desenvolver soluções digitais. Não apenas, mas esse é o foco principal. E o Cesar, ele tem, né, o seu braço educacional, que é a Cesar School, que é uma escola de inovação que foca, né, exatamente na formação de profissionais que consigam, no seu dia a dia profissional, trabalhar soluções que mudem, né, a sociedade, que beneficiem as pessoas. A gente tem lá tanto o nível graduação, né, design, no meu caso, a gente tem também ciência da computação, temos vários cursos de pós-graduação e temos também, né, nosso mestrado e também doutorado, né? O mestrado Design e Ciência da Computação, o doutorado, por enquanto, Ciência da Computação, né? Mas futuramente também teremos o doutorado em Design. Só para complementar, a palestra aqui, né, obviamente, como eu falei no início, ela está relacionada à experiência de sala de aula dentro da temática acessibilidade, mas vale aqui como informação que o Cesar, né, e a Cesar School faz parte da instituição, trabalha bastante essa questão, tanto internamente como externamente, né, da inclusão e diversidade. Então, só para vocês terem uma ideia, o Comitê de Diversidade do Cesar, ele tem 70 pessoas, né, não é 2, 3, meia dúzia de pessoas. Essas 70 pessoas se dividem em 5 grupos, né, 5 squads, e aí, né, a gente tem aquele grupo que foca ações, né, para mulheres, para PCDs, para o público LGBTQIA+, para pessoas negras, enfim, e também sinergia entre gerações, né? Então, eu até listei aqui algumas das ações, são várias, né, que esse comitê já desenvolveu, como o programa Cesar 50+, né, voltado para profissionais com mais de 50 anos, né, diagnóstico social para mapear, né, as maiorias minorizadas dentro da instituição, e também um projeto chamado Inova Campo Afro, né, que é um hackathon para pessoas negras, que inclusive, né, no seu final, teve algumas contratações de alguns participantes. Pois bem, agora deixa eu falar um pouquinho também rapidamente sobre a minha pessoa, né, a minha relação com acessibilidade, para entrar efetivamente no tema. Eu sempre digo assim, que foi uma coisa meio assim, por acaso. Por quê? Em 2015, em janeiro de 2015, eu estava, né, até de férias das minhas aulas, e recebi uma ligação do meu orientador na época, o professor Walter Corrêa, da UFPE, me convidando para participar de um projeto, uma parceria da Samsung com o Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, que basicamente era uma coisa bem simples, né?
era um projeto, a gente tinha 3 meses para desenvolver, para levantar requisitos de acessibilidade para avaliação das propostas que seriam submetidas para um concurso da ITU, né, da União Internacional de Telecomunicações. Então, era uma coisa assim, a ideia era rápido, né, vapt-vupt, como se diz, só que, né, essa brincadeira se transformaram em 5 anos, porque a gente começou, né, a atender essa demanda de levantar esses requisitos para auxiliar a comissão do concurso a avaliar as soluções, né, acessíveis que estavam escritas, e, né, a direção do projeto gostou tanto dessa nossa entrega que foi estendendo o projeto, né, e aí, durante esses 5 anos, né, a gente desenvolveu vários artigos científicos e também algumas demandas para a comunidade em geral, né? Inclusive, eu destaco, até coloquei no slide, talvez alguns aqui já tenham ouvido falar, e eu já falei sobre essa ferramenta, né, em outra edição do TDC mais atrás, que é o Guia para o Desenvolvimento de Acessibilidades Móveis, de aplicações móveis acessíveis, desculpe, que é o chamado GUAMA, né? O link dele, se alguém tiver interesse depois em dar uma olhada, né, e não estiver visualizando no slide, é o SID, que é cid.org.br/guia de acessibilidade. Né? É um guia aberto para toda a comunidade que trabalha desenvolvimento de aplicações móveis e queiram, né, oferecer aplicações acessíveis. Pois bem, mas vamos lá então. Ó. Só para contextualizar um pouco, né, a questão de como funciona essa questão da sala de aula, eu coloquei aqui a definição de design, porque é comum, né, é natural até as pessoas normalmente associarem design apenas a um desenho. Né? Olha, aquele celular tem um design bacana, aquele carro tem um design maravilhoso. Só que quando a gente fala, né, em design a nível de área de conhecimento, a gente está falando de projeto, literalmente, né? Projeto que envolve planejamento, configuração, concepção, enfim, essa é a ideia, né, de design a nível de área de conhecimento. E aí o detalhe interessante é o seguinte, né? E se a gente conectar design com acessibilidade? O que a gente vai ter? Né? Na prática, a gente começa a pensar num contexto onde é possível oferecer soluções que possam ser utilizadas por pessoas com as mais diferentes habilidades, sempre que possível, obviamente, né? E também a possibilidade de desenvolver soluções específicas. Eu até coloquei aqui no slide para ilustrar, fazendo aqui, né, a descrição delas, um exemplo de uma solução, né, que seria para diversas pessoas, independente das suas habilidades, que é a tradicional porta com sensor eletrônico, né? Você não precisa enxergar, você não precisa escutar, pode estar em uma cadeira de rodas, enfim, né? Independente das suas habilidades, você consegue passar por essa porta da mesma forma. E também temos um exemplo de uma solução essa específica, né? Seria o segundo contexto, que é um smartwatch em braille. Eu não sei se alguém conhece ele, né? É o DOT, ponto em inglês, né? DOT Smartwatch, o nome dele, que é um produto muito interessante, né? Então, uma solução geral e uma específica. Eu coloquei aqui, né, são informações que muitos aqui devem conhecer, mas não custa sempre reforçar, né, porque isso vai ter uma conexão um pouquinho aqui mais à frente, da questão dos números, né, as pessoas beneficiadas, por exemplo, com essas soluções, né, de acordo com aqueles dados do censo, né, que já eram para ter sido atualizados, né, ia ter um novo censo em 2020, mas a pandemia, obviamente, né, impactou também. A gente está falando de aproximadamente 1/4 da população do Brasil, né? 23,9, para ser mais preciso. Então, surge aí a seguinte questão, né? Poxa, por que acessibilidade, né? É uma questão que muito provavelmente se passa também na cabeça dos alunos, né? Antes de iniciar a disciplina, né? É natural eles se perguntarem, né? Mas por quê? É claro, todo aluno tem aquelas suas disciplinas preferidas, né, ou aqueles assuntos que eles já estão esperando encontrar durante o curso, nem sempre a acessibilidade é um deles, né? Então, a acessibilidade não é apenas uma questão de bondade, né? Um plus em um projeto, por exemplo, é uma questão
que eu sempre coloco, né, desde o primeiro dia de aula, né? Existe aí muitas razões por trás que justificam o porquê deles terem acessibilidade, né, na formação deles e o porquê da acessibilidade, né, para o mundo, enfim. Uma coisa, né, que para mim, né, é o primeiro motivo, isso tem sempre que estar à frente, é a questão de cidadania, né? É a questão realmente de todas as pessoas terem, né, as mesmas oportunidades, os mesmos direitos, enfim. Então, a ideia aí, de fato, né, é eliminar barreiras, facilitar a inclusão, enfim. Isso deveria ser, na minha percepção, né, e eu tento colocar isso para os alunos, a primeira razão, independente das outras, né, que também estão dentro do radar. Mas, né, não é apenas e tão somente isso, né? A gente tem também a legislação, inclusive ela está começando, né, a apertar, né? A gente tem aí em tramitação na Câmara dos Deputados, né, um projeto de lei para colocar multas de fato, né, em quem descumpre acessibilidade digital, né, as empresas que continuam, né, segundo os dados do o Movimento Web para Todos, né, menos de 1% dos sites hoje, né, no Brasil são acessíveis, né? Então, quem sabe com esse empurrãozinho, né, das multas, né, o pessoal tem aí essa percepção, né, e deixe de escantear essa questão. Mas, enfim, isso aí é uma coisa que eu espero que seja breve, né? Vamos aí torcer e trabalhar em prol disso. E tem também uma coisa importante, né, que é negócios. A gente viu aqui um minutinho atrás que, né, existe um grande percentual da população, né, com alguma deficiência, e essas pessoas também são consumidoras, né? Então, para você atingir, né, um público maior e ter mais lucros, né, isso do ponto de vista do olhar de uma empresa, a acessibilidade faz todo sentido, né? Então, motivos, razões é o que não falta, né, para se ter a acessibilidade em pauta. Só que tem um detalhe ainda mais interessante, né? Porque quando a gente pensa em acessibilidade, na verdade eu não diria nem a gente, os que estão aqui, né? Porque muitos, obviamente, já têm uma visão mais aprofundada, mas, assim, para a sociedade em geral, é comum se ter a visão de que a acessibilidade vai beneficiar as pessoas com deficiência. Massa, beleza, né? Vai ajudar na inclusão, tá. Mas não é só isso, né? A gente está falando de algo que vai muito além, porque, na prática, a acessibilidade é para todos. E esse é um outro ponto também, né, que a gente vê em sala de aula, né? Tirar essa visão que a acessibilidade é só para PCD, né? Na verdade, é também, óbvio, né? Mas vai beneficiar os idosos, que também é um percentual, né, considerável na população do Brasil e do mundo. E no dia a dia, todos nós, eventualmente, podemos passar por alguma situação onde a acessibilidade venha nos beneficiar, né? A chamada deficiência temporária ou situacional. Eu coloquei alguns exemplos, né? A imagem que está ilustrando o slide é uma pessoa, né, a mão de uma pessoa segurando um smartphone, só que a tela ela está embaçada. Essa situação aí seria simulando o uso do celular quando a pessoa está com a pupila dilatada, né? Depois que eu, né, comecei a conhecer mais detalhes relacionados, né, à acessibilidade digital, leitor de telas, né, eu passei, inclusive, a me beneficiar dessa tecnologia, né, assistiva quando eu vou fazer exame de vista, né? A pupila dilata, enquanto eu estou lá na sala de espera aguardando, né, o efeito passar, eu boto o leitor de tela, boto o meu fonezinho de ouvido e continuo, né, navegando sem maiores problemas. E aí, só um detalhezinho, né? Eu coloquei aqui na tela, esse slide, ele é direcionado aos videntes, né? Depois eu comento aqui para todo mundo poder entender. Mas eu queria que vocês, por gentileza, aí no chat, né, aqui do evento, colocassem para mim a resposta de vocês para essa perguntinha que está aparecendo aí na tela, né? Vejam, tem uma pergunta, clique no botão verde para confirmar. E tem 3 botões na tela, cada um com uma cor diferente. Então, eu queria, por gentileza, que vocês, né, vamos aqui fazer um pequeno momento interativo, né? É uma situação que eu coloco em sala de aula também. Pode chutar, viu? Você vai lá e, se você não tiver, né, convicto, coloca o que você acha, né? Enfim.
Agora, imagina se essa pergunta valesse R$ 1 milhão, né? Enfim. Mas não está valendo, não. Que é só, né, uma dinâmica dentro aqui do conteúdo. A gente já teve aí, né? Está meio dividido, né? Número 2 aqui, né? Teve uma votação razoável. O número 3 também. O número 1 também. Todos foram escolhidos, né? Enfim. Pois bem, o detalhe é o seguinte, né? Percebam, a gente está aqui fazendo uma dinâmica para quem enxerga, né? Para quem tem a visão plena. Só que tem um detalhe, né? Que é aquela história, acessibilidade é para todos, né? Então, assim, uma pessoa com deficiência visual, ela pode enxergar, mas eventualmente, né, ter alguma deficiência em relação à percepção de cores, né? Que é o que acontece aqui. Então, vejam, o que vocês estão vendo aí é uma coisa que eu mostro em sala de aula. É como uma pessoa daltônica enxerga determinadas cores. Eu vou mostrar agora, né, a mesma imagem, mas com as cores reais. Porque a gente tem no Photoshop, né, uma ferramenta que simula, entre outras, né? E aí eu mostro para eles na sala de aula, né? Ó, no Photoshop, se você quiser simular as cores que você está trabalhando, né? A gente tem esse recurso, enfim. Então tá aqui, ó. Então, acertou quem colocou o número 2, né? Vejam, o verde é o botão do meio. Então, percebam, né? Como são as coisas na prática. E eu vou dar aqui um outro exemplo, que é esse aqui, ó. Deixa eu só fazer o comentário para vocês entenderem como são as coisas, porque esse exemplo aqui é mais interessante ainda. Eu coloquei, tem 2 prints. Eu vou falar primeiro do segundo print, que também é para vidente, né? Depois tem um print direcionado a pessoas, né, sem a visão ou com baixa visão e que dependam de uma lupa ou de um leitor de telas. Eu destaquei ali a barra de botões da tela de um aplicativo que eu tenho no meu celular, né? Então, vocês devem estar, né, para quem é vidente, acredito que deva dar para ver o nome de cada um dos botões, né? São 5. O primeiro é o Home, o segundo é o Meu Hyundai, o terceiro é Agendamento, o quarto é Benefícios e o quinto é Notificações. E aí eu vou fazer mais uma perguntinha para a gente aqui trocar essa ideia aí no chat, né? Para você responder para mim. Vejam, qual desses 5 botões é o que está ativo, né? A tela que eu dei o print é relacionada a qual dessas 5 funções? Bota aí para mim. Vamos ver quem é que consegue aí matar a charada. E detalhe, viu? Coloca o que você acha. Não precisa ser influenciado pelos coleguinhas que responderam primeiro, né? Se você quiser responder diferente dos demais, né? Enfim. Beleza. Essa tá mais fácil, né? Aparentemente, né? Todo mundo aí até agora colocando o home. Beleza, né? Opa, né? Nem todo mundo, na verdade, né? Enfim. E aí, o que vai acontecer? Vê como são as coisas, né? De fato, eu perguntei, Gabi, qual dos 5 botões, essa é uma pergunta para os videntes, né? Qual dos 5 está selecionado dessa área que está destacada, né? Home, Meu Hyundai, Agendamento, Benefícios e Notificações. Então, na prática, o que acontece aí é o seguinte, vejam, de fato, o botão Home é o botão ativo, né? Vocês devem ter percebido que ele tem a cor diferente. Mas atenção, fazer aqui uma revelação. Eu não consigo distinguir. A princípio, eu não tenho nenhum problema na visão. Sempre passo no exame do Detran na tranquilidade, consigo distinguir sinal vermelho, amarelo e verde, mas até um amigo meu me dizer que esse botão Home tinha uma cor diferente. Para mim, os 5 tinham a mesma cor. Isso é um exemplo prático, né, de uma das recomendações, né, tradicionais da acessibilidade, né, que é não utilizar apenas a cor para passar uma informação. E aí o aplicativo usa apenas a cor para diferenciar o botão ativo. Então, para quem tem, né, por mínimo que seja, né, alguma diminuição de percepção de cores, enfim, já era, né? É o meu caso. Eu jurava que esses 5 botões eram iguais. E aí meu amigo falou, não, ó, tá diferente, ó, o home aqui, né, tá de outra cor. Enfim, né? Então isso acontece muito. O exemplo da esquerda, né,
é uma situação muito comum para as pessoas que dependem de leitor de tela, né? Você toca lá no determinado botão de uma interface e o leitor diz, botão 31, né? Tá, massa. Botão 31 faz o quê? Né? Enfim. Então, são inúmeros problemas, né, que acontecem aí no dia a dia, né? E a gente vai observando. Cinza claro e cinza escuro, né? Falta de contraste, enfim. Mas aí o grande problema é quem determina a informação é a cor, né? Selecionado é uma cor, selecionado é outra. Isso não funciona, né? Dentro do contexto de recomendações de acessibilidade. Pois bem, e aí então a gente entra aqui na questão, né, do designer. É bom a gente sempre lembrar, claro, que o designer sozinho não vai resolver o mundo, né? Mas, né, ele faz parte do processo também. Então, né, dentro desse contexto que a acessibilidade é um trabalho em equipe, né, a partir do momento que o designer dessa equipe tem conhecimentos de acessibilidade, ele vai ajudar bastante, né, a trazer, né, essa acessibilidade para soluções nas quais ele está envolvido. Então, ó, na César School, a gente tem, no bacharelado em design, a disciplina acessibilidade, tópicos contemporâneos de acessibilidade, o foco aí, né, mais para atuação no mercado, e temos também no mestrado, com foco mais em pesquisa, as disciplinas de acessibilidade em design 1 e 2. E o que é que a gente trabalha dentro dessas disciplinas? Então, eu meio que já mostrei um pouquinho, né, aqui nas falas dos slides anteriores, né, mostrando esses exemplos práticos, mas só para passar aqui a visão geral. Então, a ideia, né, na disciplina acessibilidade é, primeiro, né, uma visão geral do que é acessibilidade, né, pensar, entender e pensar a acessibilidade, né, a gente trabalha também a questão da empatia, de conhecer o público de maneira mais detalhada, suas dores, as barreiras que esse público enfrenta, enfim, né. A gente também foca, obviamente, né, na questão de mostrar o que já existe, tecnologias assistivas, né, entre outras questões, e a parte principal, né, que é quando esse aluno se forma e vai para o mercado, isso junto com pensar em acessibilidade, né? O pensar vem antes de mais nada, depois vem, né, obviamente, a parte prática, onde a gente trabalha, né, conhecer os guidelines, né, as recomendações, o WCAG, o próprio GAMA, que eu mencionei, né, para aplicações móveis, né? E aí a gente tem desafios, né, em sala de aula, práticas, que é o que eu vou aqui agora ilustrar nessa parte final. Então, ó, uma coisa, por exemplo, que a gente trabalha muito em sala de aula, né, como prática, né, descrição de imagem, né, as pessoas que dependem de leitores de tela, acredito que muitos aqui, né, presentes passem por isso, né, sofrem quando se deparam com interfaces com imagens, né, porque, em geral, ou a imagem não tem descrição, ou ela tem aquela descrição que não diz muita coisa, né, porque no caso aqui do slide, a gente tem uma imagem que tem 2 estudantes da César School trabalhando em um notebook, né, em uma atividade de grupo. Aqui a gente até consegue, mais ou menos, né, entender a situação. Mas uma imagem como essa é comum a gente encontrar 2 pessoas. Ponto. Principalmente quando você, né, acaba caindo na tentação de se valer das descrições de imagens automáticas que alguns softwares geram, né? E aí, obviamente, uma imagem ela tem toda uma história, né? Não dá para uma ferramenta automatizar uma descrição. Entre outras coisas, né? Mas aí é debate, né, para outro momento. Outra coisa interessante, né? A gente tem aqui na tela um print de um recorte de uma interface de um site de uma grande montadora de automóveis do Brasil, onde a gente tem, né, 3 seções nessa página com informações diferentes. E embaixo das 3, você tem links. E os 3 links com a descrição saiba mais, né? E aí, para quem está vendo, é fácil associar cada um dos 3 links com a respectiva informação, né? Para quem depende do leitor de tela, você vai ter lá 3 vezes, né? Link saiba mais, link saiba mais, link saiba mais, né? Saiba mais o quê, né? Por favor. Então, né, a gente vai trabalhando todas as situações, né, que para a maioria passa desapercebido, né? Acredito que para a população em geral, né, não faça muita diferença, mas faz sim, né?
Até a questão da cor a gente viu, né? Faz diferença para mim, por exemplo, para você, né? Para todos. Então, todas essas situações, né, a gente vai trabalhando, né? Obviamente, primeiro eu lanço o desafio, né, para eles colocarem esse pensar acessibilidade em prática, né, pedindo para eles sugerirem correções para depois, obviamente, né, detalhar, enfim. Essa imagem que a gente está vendo é um print de uma tabela de classificação de futebol, que você visualiza ela, talvez no maior portal de comunicação do Brasil, né? Também não vou citar o nome, mas muitos vão saber qual é, assim como a montadora do slide anterior. E o detalhe é o seguinte, né? Para quem não está vendo, nessa tabela de classificação aí de futebol, o site utiliza apenas cores para indicar os últimos jogos de cada uma das equipes da tabela, se ele ganhou, empatou ou perdeu. Então, para quem é vidente, né, mas tem algum problema na questão de visualização de cores, ela fica sem informação, né? Então, eu coloco lá para a galera, né, para os alunos, ó, vamos pensar em soluções onde a gente possa manter as cores, mas deixe a informação clara além das cores, né? Esse aqui, se você for hoje no site em questão, ainda é assim. E isso é uma atividade que eu já passo, né, para os alunos aí já tem mais de um ano. Né? Continua igualzinho, né, com essa mesma falha. Aqui a gente tem, né, um recortezinho de uma solução, né, entre várias outras apresentadas. Essa aqui é de um aluno, né, mas cada um lá, né, começa a entender na prática. Porque esses detalhes, né, de interface, em geral, são responsabilidade do designer. Né? E aí, muitas vezes, a gente tem no mercado de trabalho, infelizmente, mas isso, né, a gente espera que mude, designers, né, que não tiveram acesso a uma disciplina, né, que trate do tema de maneira mais aprofundada, e aí ignoram esses detalhes, né, que fazem a diferença, e não prejudicam, por exemplo, a estética da interface, né, mas deixam a informação muito mais acessível, o sistema como um todo, né. E aí, por fim, eu queria aqui comentar duas questões interessantes. Vê só. Eu falei, né, alguns slides atrás, qual é a visão, né, mais ou menos, quase como se fosse a ementa da disciplina, né? E aí eu coloquei lá que a gente trabalha também a questão da empatia, né, de entender, de sentir as dores do usuário. E, obviamente, a gente tem várias situações que se encaixam nesse contexto, mas tem uma, né, bem especial, que, em geral, traz resultados bem bacanas, principalmente nessa questão de mudar a percepção, a visão do aluno, que é a seguinte, ó. Para quem não está, né, visualizando o slide, eu coloquei 2 prints, porque são é o mesmo momento, a mesma dinâmica com os alunos, né, mas em 2 turmas diferentes. O que são esses 2 prints? É um mosaico da plataforma Zoom, né, que a gente usa para as aulas online. Nesse mosaico a gente está vendo, né, a imagem dos alunos, só que todos eles, ou quase todos, né, estão com os olhos vendados. Qual o desafio que eu coloco para eles? Né? Eu passo previamente, antes de se vendar os olhos, né, um tutorial, digamos assim, de como utilizar o leitor de telas do smartphone, né, o Talkback, o VoiceOver, enfim. E depois lanço o desafio, que é eles interagirem nos respectivos aparelhos com os olhos vendados, né, e usando o auxílio do leitor de telas. Né? E aí eles conseguem ter, né, a percepção exata, nesse caso particular, né, de como é, né, o dia a dia de uma pessoa sem a visão com o seu smartphone. Então, assim, em geral, assim, depois a gente tem vários relatos, eu vou mostrar aqui alguns deles, né, mas é uma experiência que eles aí, talvez, né, seja aquele start para aqueles, né, que não tinham ainda, né, até então, no decorrer da disciplina, né, ter tido, né, a percepção exata, né, do que é, de fato, né, uma barreira, né, do dia a dia de uma pessoa com deficiência. E como uma tecnologia assistiva e um aplicativo com boa acessibilidade tornam, né, essa barreira derrubável. Às vezes não, né? Eu tento sempre, né, lançar 2 desafios. Um que eu sei que eles vão conseguir resolver, para eles perceberem, né, que a tecnologia assistiva ajuda, e outro onde eu pego um aplicativo que não tem uma acessibilidade legal, para realmente eles perceberem lá na prática, né? Para quando termina eu pergunto, e aí, conseguiram?
E aí todo mundo vai falar, não conseguimos, né? Então tá aí, né? Vocês acabaram de vivenciar na prática, né, uma situação de falta de acessibilidade. Eu coloquei aqui, ó, 3 depoimentos, só para vocês terem a percepção, né, do resultado final, né, dessa experiência em particular. Temos aqui, né, uma aluna que disse, ó, foi um tema super relevante com bastante informações novas. Minha maneira de ver e fazer o design agora ganha um novo olhar mais amplo e com uma perspectiva mais holística. Como indivíduo, acredito que é o entendimento mais real sobre quando todos nós, em algum dia, utilizaremos esses recursos em diferentes graus de customização. Outro depoimento. Gosto muito do assunto da aula, pois é extremamente importante, tanto em questões sociais, como em questão de entender como eu, enquanto designer, posso usar os processos de design para contribuir em soluções acessíveis ao maior número de pessoas. E tem um terceiro depoimento. Essa experiência e a disciplina acessibilidade trouxe exemplos de determinação e resiliência das pessoas com deficiência. Além disso, despertou em mim o dever como designer de estar atenta e contribuir para que as pessoas com deficiência sejam de fato incluídas em todos os projetos e tenham uma experiência adequada e feliz com os produtos e serviços que irei desenvolver, né? Aqui eu peguei só uma pincelada, né, daquela questão que eu falei, né, de realmente pensar nessa questão de, até meio que rimando, pensar em acessibilidade, né? Não só saber que existe ali guias, né, recomendações, né, mas realmente ter essa visão. E aí, completando, né, pelo meu cronômetro, né, eu tenho exatamente 3 minutos, né, tá tudo dentro aqui da programação, tudo tranquilo. Eu gosto sempre de colocar para eles essa reflexão, né? A imagem do slide, para quem não está visualizando, é um homem numa cadeira de rodas motorizada, não existe cadeira de rodas, é cadeira elétrica, né, não confundir. Ele está nessa cadeira motorizada na rua, né? Ele quer entrar na casa do irmão dele. A casa do irmão dele é sinalizada. Tem um símbolo, né, de cadeirante na parede, tem uma rampa também bem sinalizada, e nós temos um carro exatamente na frente da rampa. Isso é uma situação, essa foto é minha, né? Eu tirei essa foto porque eu fui entrevistar, são 2 irmãos, os 2, né, em cadeira de rodas, e na hora que eu fui embora da entrevista, né, para um projeto lá da UFPE, da Universidade Federal, eu me deparei com essa situação, né? O irmão do rapaz que eu tinha acabado de entrevistar esperando para poder entrar na casa, o carro aí na frente. Resumo da ópera. Eu fui embora, eu e meu colega de equipe, né? Eu não estava só. Depois eu mandei um zap para ele perguntando, e aí, o que aconteceu? Ele falou simplesmente assim, olha, o dono do carro, depois de uns 20 minutos, chegou, eu lá parado, como você vê lá na foto, entrou no carro e foi embora. Não falou nada, não pediu desculpas, que também não ia mudar muita coisa, mas enfim, né? E tchau e bênção, né? Como se diz, né? Então, é aquela coisa que eu falei, né? Da cidadania em primeiro lugar, né? E essa é uma reflexão que eu também coloco, né, para eles, e que acredito que se reflete, né, inclusive naqueles depoimentos, né? Mostra um pouquinho que eles começam a ter essa percepção, né? Que nem sempre o problema é a falta de acessibilidade, né? Infelizmente, antes ainda vem a questão das pessoas, né? Não todo mundo, né? Isso vem mudando, né? É um tema que vem, né, sendo relevante na sociedade, mas ainda falta, né? A gente faz a nossa parte, mas, né, alguns ainda não. Então, ó, só para finalizar, dentro desse contexto, né, eu tinha comentado no início que a César School é a escola, né, de inovação do César, que tem como objetivo formar profissionais, né, que buscam trazer mudanças para a sociedade, mas, né, dentro desse contexto, a gente pode até adicionar essa questão, né, de serem profissionais com uma visão que contribui com a inclusão de todos, né, não apenas desenvolvendo soluções acessíveis, mas, né, também trabalhando essa forma de pensar e agir das pessoas. Exatamente, Suzeli, esse aí é um problema, né? Eu falo exatamente, né? Eu uso exatamente o termo, né, da acessibilidade atitudinal quando eu estou, né, colocando aquela reflexão do slide anterior em sala de aula, né? Que muitas vezes esse é um problema maior do que a falta de acessibilidade de uma solução digital, de um produto ou qualquer outra coisa, né? Eu coloquei aqui, viu, só para
Quem quiser, eventualmente, depois, né, algum contato, o meu contato também vai aparecer aqui, né, as pessoas, né, que formam a direção da Cesar School e que também colaboram, né, com essa questão de a gente ter acessibilidade dentro da formação dos nossos alunos, né, que é Felipe Furtado, nosso diretor, Ana Carolina Salgada, diretora acadêmica, Janaína, né, que é a gerente de ensino, e os coordenadores, né, da graduação e do mestrado profissional em design, né, que é a professora Elda Barros e o professor Luiz Francisco Araújo, né? Eu sou ali, né, o professor na sala de aula, mas eu tenho todo esse apoio, né, por trás, para a gente trabalhar a acessibilidade dentro de sala de aula com nossos alunos, né? Então, é isso, né? O meu e-mail de contato é o mp@cesar.school, né? Se alguém quiser conhecer um pouco mais da Cesar School, é só digitar no seu browser cesar.school. Não tem .com.br, nada disso. É direto cesar.school, né? E aí você tem mais informações em relação aos nossos cursos. Agora, ó, só uma observação, viu? Tem aquele ditado, né, de casa de ferreiro, espeto de pau. Eu já adianto que o site, ele não é dos melhores de acessibilidade, mas o site não é nosso, né? Ele é terceirizado, né? Uma empresa contratada, inclusive, já está em andamento a reformulação, né, do site do Cesar e da Cesar School para corrigir essa questão, né? Enfim, então é isso. Obrigado a todos. As participações lá no chat, né?